Olá meninos, tudo bom? Estamos aqui para dar início, A partir de agora vamos dar início aí ao primeiro capítulo do módulo 2 de vocês, referente ao segundo bimestre. E vamos, a partir deste capítulo, aprender um pouco sobre as fronteiras, os estados do mundo, a formação dos estados nacionais, estados-nações e as organizações internacionais. Primeiramente, vamos aí entender o que vem a ser as fronteiras, tá? Fronteiras nada mais é do que limites entre determinadas regiões, localidades, sejam elas fronteiras artificiais ou fronteiras naturais. Diferentemente dos aspectos naturais, existem aí as fronteiras que definem os países do mundo, que na maioria das vezes elas são aí delimitadas a partir de relações políticas, econômicas e culturais, de acordo com as ações do governo no interior de seus territórios, tá? Essas divisões, elas vêm aí estabelecer tanto os limites externos, as suas fronteiras externas, como também as suas fronteiras internas. Quanto aí, os internos dividem o país em unidades menores, como os estados, as províncias, os municípios, os distritos, tá? Então, essas organizações internas é que vão dizer as fronteiras, quais são as fronteiras existentes dentro daquele país ou dentro daquele continente. Vocês conseguem observar a partir desse mapa político mundial, tá? Quais os continentes presentes em nosso planeta. Nós temos aí as Américas, tá? A Europa, a Ásia, a África, a Oceania e a Antártida. Cada corzinha dessa está aí representando um continente diferente e, consequentemente, suas fronteiras, tá? Nós conseguimos, a olho nu, observar que as fronteiras entre um continente e outro, ela se dá de forma natural, seja por uma montanha, pelo oceano entre as Américas, dividindo aí da África, da Europa, da Oceania, tá? Quando pensamos em fronteiras continentais, fronteiras referente à divisão entre continentes, na maioria das vezes são fronteiras naturais, diferente das fronteiras que conseguimos encontrar no interior dos estados, como por exemplo, podemos citar aí o Brasil. Algumas fronteiras brasileiras, elas são, não apenas do Brasil, mas de outros países também. Elas se dão a partir de fronteiras artificiais, ou seja, aquelas que são criadas pelos seres humanos, para estabelecer aí a diferença entre um território e outro. Essas fronteiras, elas podem vir a ser uma placa, uma estátua, uma ponte, uma casa. Vai depender muito dos acordos internos que vai acontecer nessa localidade. Tá ok? O ponto 2 do material de vocês, da página 5, vem trazermos aí os conceitos de estados no mundo. O termo estado, ele é sinônimo de país,
Portanto, um Estado ele deve ser considerado a nação politicamente organizada que se assenta sobre o território delimitado por fronteiras. E esse Estado, ele é soberano. Por que o Estado é soberano? Como assim o Estado é soberano? O Estado é soberano porque ele tem total autonomia para estar aí decidindo as suas questões internas. Outro Estado não pode, de forma alguma, interferir nas decisões tomadas pelo Estado. Como, por exemplo, Alagoas. Alagoas é um estado, Pernambuco é outro estado totalmente diferente. Nós temos o governador do estado de Alagoas e temos o governador do estado de Pernambuco. Se o governador de Alagoas lança um decreto, o governador de Pernambuco não pode vir a estar aí interferindo nessa decisão desse governador de Alagoas, de forma alguma. Assim também com Pernambuco. As decisões internas dos estados competem aí aos seus governadores, tá? Aos seus governantes, e outro estado ele não pode vir a interferir nessas decisões. No mundo nós temos aí um total de 196 países. Dentre eles nós podemos perceber que são grandes em questões de território, tá? Extensões territoriais, e outros que são tão pequenos que não podemos nem chegar a percebê-los, estando eles em um mapa mundi. Porém, existem cinco países que são considerados em questões de territorialidade, tá? De extensão territorial, continentalidade. Eles são destaques, que são eles: a Federação Russa, tá? Que é a Rússia, o Canadá, a China em terceiro lugar, os Estados Unidos e o Brasil. Esses são os cinco estados, os cinco maiores países em dimensão territorial do mundo. Podemos aí também citar um estado que vem a ser minúsculo ao observarmos ele no mapa, que é o caso do Equador. Temos o Equador, temos o Chile, isso dentro das Américas, tá? Especificamente na América do Sul. E que vem aí estar fazendo fronteira com o Brasil, tá? Alguns deles fazem fronteiras com o Brasil. Assim como existem países com dimensões continentais gigantescas, como eu já havia falado, existem aqueles com dimensões continentais inferiores, muito pequenas, como é o caso de Singapura, cidade-estado da Ásia. Ele possui menos de 700 quilômetros quadrados e localiza-se aí entre a Malásia e a Indonésia, tá? Além do espaço terrestre, das fronteiras terrestres, devemos também respeitar as fronteiras marítimas e aéreas, tá? Os limites litorâneos e os limites atmosféricos. Por isso que antes de entrar uma espaçonave dentro do espaço aéreo de um determinado país, deve-se buscar autorização dos responsáveis por aquele país. Devemos nos apresentar as suas
a seus órgãos responsáveis, no caso do Brasil, a aeronáutica, se vier um navio a entrar em nossas águas, deve-se aí se dirigirem à Força Naval, tá? A Marinha. E se for através do território da costa terrestre, devemos buscar os órgãos competentes de cada estado, tá? Alguns países, eles vêm aí a mudarem as suas fronteiras de acordo com seus interesses, seja de forma pacífica ou seja de forma como é que eu posso dizer, não pacíficas, né? Através de conflitos, de guerras. Em toda a história do mundo, nós temos aí alguns países que acabaram tendo aí a sua separação de acordo, através de acordos. Acordos esses que nem sempre foram alcançados de forma pacífica. Foi necessário ter conflitos, guerras, para eles virem a ser alcançados, como é o caso da Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia, ela teve a sua separação, as suas fronteiras, elas foram redistribuídas de forma pacífica. Os países, os representantes se juntaram, entraram em um acordo e quiseram aí separar a Tchecoslováquia, que passou-se aí a ser não mais um país, e sim dois. Antes abrigava os tchecos e os eslovacos, depois se separaram, dividiram, e passou-se a existir agora a República Tcheca e a Eslováquia, não mais a Tchecoslováquia. E essa separação foi tão pacífica que entrou para a história e recebeu aí o nome de Revolução de Veludo. Ao contrário da Tchecoslováquia, nós temos como, por exemplo, a Iugoslávia. Para que a Iugoslávia fosse separada, houve muito derramamento de sangue e muitas guerras. E atualmente nós temos aí os países eslavos, não temos mais os países eslavos do sul, ou o país dos eslavos do sul, mas 6 novos países independentes, que é os que vocês estão aí observando da tela, tá? Podemos citar a Eslovênia. Só um momento, tá, gente? Aqui, ó, Eslovênia, a Iugoslávia, a Croácia, a Sérvia, Montenegro, Macedônia, tá? Esses são os países que agora deixaram de ser Iugoslávia, deixou de ser um país e dividiu-se depois de muitas guerras e muito derramamento de sangue. Por volta de 1990, esse país foi separado nesses 6 países. Deixou de ser um, passou-se a ser 2, tá? E vamos ter aí a província de Kosovo, que declarou sua independência da Sérvia em 2008, passando aí
a ser 7 países e não apenas 6. Ok? Alguns desses países vêm aí apresentar algumas histórias antigas. Em alguns casos, suas fronteiras são pouco alteradas. Mas, numa grande parte, essas fronteiras elas são constantemente alteradas de acordo com o interesse interno, tá, daqueles que vêm aí a estar lhes governando, de acordo com o interesse de cada um. Bom, meninos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero o retorno de vocês para com as atividades, tá? Página 4 e página 8. Da página 8, vocês precisarão aí estar fazendo uma pesquisa mais a fundo. Então, vocês têm até a próxima aula para estarem me enviando essa atividade da página 8. Só que, para hoje, eu ainda quero a da página 4 e a da página 9. Tá? Da página 9 só são 2 pequenas questões. Dá tranquilamente para vocês estarem me enviando. E a da página 8 vocês me enviam próxima aula. Próxima aula estaremos aí estudando sobre os Estados-nação e as organizações internacionais.